Olá pessoal, explica isso direito concursos. Mais uma aula aqui, quase finalizando o Código de Processo Civil, né? Estamos gravando esta aula por conta do concurso de oficial de justiça do Estado de São Paulo, certo? 2023. Se você assiste por conta de outro concurso, evidentemente estes artigos foram previstos aí no seu edital também, tá? Pessoal, nossas aulas aqui contêm explicações, mas para você ter acesso ao PDF, olha, com comentários, detalhes, que podem ajudar vocês a entender os artigos, é muito barato, tá bom? R$ 9,99 você tem direito civil e pelo mesmo preço direito processual civil. Ok, então entre em contato, vai aparecer aqui o nosso e-mail para que vocês entrem em contato e adquiram, tá? Tudo bem? Então você pode também fazer contato através do WhatsApp, tá? 19 99402 5573. Passa o Pix e a gente já envia os arquivos para vocês. Do lugar de realização da penhora, artigo 845. Efetuar-se-á a penhora. Então veja só, pessoal. Efetuar-se-á a penhora onde se encontrem os bens, ainda que sob a posse ou a detenção ou guarda de terceiros. Pessoal, a penhora de um determinado bem, digamos que o juiz determine a penhora de um veículo, por exemplo, tá? E este veículo, ele está na posse ou detenção de uma outra pessoa. Mas veja, o juiz determinou a penhora daquele veículo, certo? Posse, que a gente quer dizer, não é propriedade, né? A posse é estar com ele. E depois essa pessoa que resolva o problema através de um embargo de terceiro, se a propriedade do veículo, por exemplo, for dessa pessoa. Tá certo? Então, efetua-se a penhora onde se encontram os bens, ainda que sob a posse. Então, não vão cair em pegadinha, não, porque mesmo que esteja na posse de outra pessoa, é possível. Certo, então? Ótimo, então. Prosseguindo aí, parágrafo 1º, hein? A penhora de imóveis, independentemente de onde se localizem, quando apresentada a certidão da respectiva matrícula, né? Matrícula de registro no cartório de imóveis, e a penhora de veículos automotores, quando apresentada a certidão que ateste a sua existência, serão realizadas por termo nos autos. Então, ele está querendo dizer o seguinte: apresentou a propriedade a comprovante de que o imóvel existe e que é de determinada pessoa, não é necessário lavrar um auto de penhora que o oficial de justiça vai fazer isso. Já o juiz manda lavrar no próprio cartório e depois intimam-se as partes, tá certo? Parágrafo 2º. Se o executado não tiver bens no foro do processo, ou seja, naquela comarca, não sendo possível a realização da penhora nos termos do parágrafo 1º, que a gente acabou de ver, a execução será feita por carta. Essa carta aqui, pessoal, que ele está falando, é carta precatória, tá? Penhorando-se, avaliando-se e alienando-se os bens no foro da situação, ou seja, na comarca onde o bem se encontra, tá certo? Se o executado fechar as portas, artigo 846, se o executado fechar as portas da casa a fim de obstar, né, de não permitir a penhora de bens, o oficial de justiça comunicará o fato ao juiz, solicitando ordem de arrombamento. Tá claro aqui, né? Parágrafo 1º. Essa comunicação aqui, né, pessoal, é uma certidão que o oficial de justiça vai fazer dentro do processo, né? Parágrafo 1º. Deferido o pedido de quê? De arrombamento, né, pessoal? Vamos destacar aqui. Deferido o pedido de arrombamento, 2 oficiais de justiça cumprirão o mandado arrombando cômodos, imóveis em que se presume estarem os bens e lavrarão de tudo auto circunstanciado. O auto, né? É uma certidão também, inclusive, que será assinado por 2 testemunhas presentes à diligência. Isso é o que está determinando a lei, certo?
Esse arrombamento aqui, na verdade, geralmente se chama chaveiro, né? E ele fica às expensas, ou seja, quem vai pagar isso é o exequente, né? Sempre que necessário, o juiz requisitará força policial a fim de auxiliar os oficiais de justiça na penhora dos bens. Ok? Pode ser necessário o uso da força e aí só a polícia para fazer o uso dessa força, tá ok? Os oficiais de justiça, mais um destaque aqui, os oficiais de justiça lavrarão em duplicata o auto da ocorrência, ou seja, com cópia, entregando uma via ao escrivão ou chefe da secretaria para ser juntado aos autos. Hoje em dia é tudo digital, né? Então vai ser digitalizado. E a outra, a autoridade policial a quem couber a apuração criminal dos eventuais delitos de desobediência ou de resistência. Bem, isso é o que determina aqui a lei, certo? Está bem claro, acho, para vocês. Parágrafo 4º. Do auto da ocorrência constará o rol de testemunhas com a respectiva qualificação. Ou seja, do auto em que houve a ocorrência com essa resistência, deverá constar as testemunhas que estavam presentes e a qualificação, nome, endereço, telefone, RG e etc., o que mais necessário. Prosseguindo, né, pessoal? O oficial de justiça hoje em dia é o oficial de justiça que realiza penhoras, intimações, citações, conduções coercitivas, né? E também avaliações. Normalmente, quando o juiz determina que seja feita a avaliação de um bem ou quando é feita a penhora de um bem, deverá o oficial de justiça já avaliá-lo, tá? Artigo 870. A avaliação será feita pelo oficial de justiça. Então, tá vendo? A lei determina que ele é o profissional a avaliar o bem, tá? Salvo quando requer aí condições técnicas muito específicas e o juiz vai nomear um perito para fazer isso. Se forem necessários conhecimentos especializados e o valor da execução o comportar, o juiz nomeará avaliador, fixando-lhe prazo não superior a 10 dias para entrega do laudo. Está bem claro, né? Não é necessário conhecimento especializado, o oficial de justiça não vai ter condição de fazer isso. O juiz nomeia um avaliador, esse avaliador apresenta um laudo de avaliação no prazo de 10 dias depois de realizado, né? Não se procederá à avaliação quando? Quando que não é feita a avaliação? Quando uma das partes aceitar a estimativa feita pela outra. Ou seja, a exequente, por exemplo, ou executada, né, indicou um determinado bem e já estimou o valor dele. A outra parte se manifesta concordando. 2. Se tratar de títulos ou de mercadorias que tenham cotação em bolsa, comprovada por certidão ou publicação no órgão oficial. Então, os valores constantes ali serão os valores da avaliação, certo? Mais um destaque aqui, o inciso 3. Se tratar de títulos da dívida pública, de ações de sociedade e títulos de crédito negociáveis na Bolsa, cujo valor será o de cotação oficial do dia, comprovada por certidão ou publicação no órgão oficial. É a mesma coisa, só que se trata de títulos da dívida pública, ações, títulos de créditos negociáveis na Bolsa, certo? Enquanto que o inciso 2 fala de títulos ou mercadorias com cotação na Bolsa. 4. Inciso 4. Se tratar de veículos automotores ou de outros bens cujo preço médio de mercado possa ser conhecido por meio de pesquisas realizadas por órgãos oficiais ou de anúncios de venda divulgados em meios de comunicação, caso em que se caberá a quem fizer a nomeação ou encargo de comprovar a cotação de mercado. Aqui seria no caso do oficial de justiça não fazer avaliação, né? Geralmente o oficial de justiça, quando faz a avaliação, consulta-se a tabela FIPE e utiliza-se o valor ali. Caso haja necessidade de depreciar esse valor, vai ser por conta das condições em que o veículo se encontra e tudo isso é lavrado um auto e mencionado pelo oficial de justiça. Mas não é o que a lei está falando aqui até agora, então vamos seguir o que está dizendo a lei, né?
Ocorrendo a hipótese do inciso 1, uma das partes aceitar a estimativa da outra, a avaliação poderá ser realizada quando houver fundada dúvida. A avaliação poderá ser realizada quando houver fundada dúvida do juiz quanto ao valor real do bem. Ou seja, é o caso, inciso 1, de a parte estimar um valor, mas por alguma razão o juiz tem fundamentadamente uma dúvida quanto ao valor real do bem, então ele determina que seja feita a avaliação pelo oficial de justiça. Ou, no caso perícia, se comportar, né, o valor da causa e se for necessário um conhecimento técnico muito avançado que o oficial de justiça não seja capaz de realizar. Artigo 872. A avaliação realizada pelo oficial de justiça constará de vistoria e de laudo anexados ao auto de penhora ou, em caso de perícia realizado por avaliador, de laudo apresentado no prazo fixado pelo juiz, devendo-se, em qualquer hipótese, especificar. Vamos lá, o que deve ser especificado. Então, a avaliação realizada pelo oficial de justiça constará de vistoria, ou seja, é uma constatação e avaliação. Geralmente, no auto de constatação e avaliação, já vai constar lá, né, um laudo do estado em que se encontra ou as características daquele patrimônio, daquele bem, melhor dizendo, e a sua avaliação. O que deve constar? Os bens com as suas características e o estado em que se encontra e o valor dos bens, porque é constatação, que é o inciso 1, e avaliação, que é o inciso 2. Né? Parágrafo 1º. Quando o imóvel, aqui se trata de imóvel, né, for suscetível de cômoda divisão, a avaliação, tendo em conta o crédito reclamado, será realizada em partes, sugerindo-se com a apresentação de memorial descritivo os possíveis desmembramentos para a alienação. Então, olha, quando o imóvel for suscetível de divisão, ou seja possível dividir, né, a avaliação, que vai levar em conta o crédito, né, que está sendo executado, seria realizada em partes, ok? Então, a avaliação é feita em partes, cada parte um determinado valor, sugerindo-se com a apresentação de memorial descritivo, descrevendo esse patrimônio, os possíveis desmembramentos para que se venda separadamente cada uma dessas partes. Parágrafo 2º. Realizada a avaliação e, sendo o caso, apresentada a proposta de desmembramento, as partes serão ouvidas no prazo de 5 dias. Então, realizada a avaliação e, sendo o caso de desmembramento ser possível, as partes são ouvidas para se manifestar no prazo de 5 dias. Artigo 873. É admitida nova avaliação. Muitas vezes já há uma avaliação dentro do processo e aí admite-se uma nova. 1. Quando qualquer das partes arguir, né, ou seja, argumentar, né, fundamentadamente, ou seja, ela fornece fundamentos para que isso seja feito, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo, ou seja, má intenção do avaliador. Então, é feita uma nova avaliação quando sugerir que houve erro ou dolo, né, má vontade, intenção de avaliar incorretamente. 2. Se verificar posteriormente à avaliação que houve majoração, ou seja, aumento do preço ou diminuição no valor do bem, é necessário, verifica-se após a avaliação que decorreu um tempo e o bem, por exemplo, um veículo, ele perde seu valor. Então, o juiz determina aí uma nova avaliação. Até mesmo imóveis, considerando inflação e tudo mais, novas avaliações são feitas quando decorrer do prazo aí de pelo menos, em geral, 1 ano, mas pode ser feito em qualquer momento se o juiz determinar. O juiz tiver, quando que é feita a nova avaliação? Quando o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Houve uma dúvida, o juiz determina uma nova.
Parágrafo único, então. Mais um destaque aqui. Aplica-se o artigo 480, a nova avaliação prevista no inciso 3 do caput deste artigo. Pessoal, aqui está o artigo 480 transcrito para vocês, tá bom? Pausa aí, dá uma lidinha e confere. 874, vamos ver aí, ó. Após a avaliação, o juiz poderá, a requerimento do interessado e ouvida a parte contrária, mandar fazer o quê? Reduzir a penhora dos bens suficientes ou transferi-la para outros se o valor dos bens penhorados for consideravelmente superior ao crédito do exequente e dos acessórios. Então, reduzir a penhora aos bens suficientes, tá? Então, vai reduzir a penhora se os valores extrapolarem. 2. Ampliar a penhora ou transferi-la para outros bens, ou seja, amplia, né? Penhoram-se novos bens, ou se troca a penhora, substitui, que a gente chama. Substitui a penhora pela penhora de outros bens que sejam mais valiosos, né? Se esses valores já penhorados forem inferiores ao crédito, né, que o exequente tem. Artigo 875. Realizada a penhora e a avaliação, o juiz dará início aos atos de expropriação do bem, que é a perda de bens, né? O executado perder esses bens para leilão, uma alienação, ou para a adjudicação. O que é a adjudicação? O exequente ficar com os bens para si. Tá certo? Bom, pessoal, acho que nesta aula aqui já é suficiente o que a gente viu, não é isso? Na próxima aula aí, olha, vamos ver. Nós temos mais 1, 2, 3, 4, poucos artigos aí para a próxima aula e encerramos aqui o nosso estudo de CPC. Combinados então? Eu fico por aqui. Tchau, tchau. Até a próxima aula. Ó, não é inscrito no canal? Se inscreva e principalmente deixe o seu like, tá certo? E o seu comentário. Isso ajuda muito aí o nosso canal. Adquire o PDF, vale a pena, dá apenas R$ 9,99. Direito Processual Civil, você vai ter aí material para imprimir, para tomar nota, o que é muito útil para quem faz revisões. Eu já falei para vocês, o ideal, né, é que vocês façam revisões constantes. O que eu recomendo a vocês é mais ou menos o seguinte: você assistiu a aula de hoje, hoje é dia 18 de agosto. No dia 20, antes de fazer a aula do dia 20, você repassa e faz uma revisão da aula do dia 18, que é hoje. Passaram-se 2 dias. Agora, desse dia 20, deixa passar o dobro, 4 dias. Então, lá pelo dia 24, você faz uma segunda revisão. Agora, a próxima revisão você faz em 8 dias. É uma terceira revisão. Em 16 dias, você faz uma quarta revisão. Em 1 mês, você faz uma quinta. E 2 meses, você faz uma sexta revisão. Se tiver tempo, você faz outras. Mas fazendo isso, você vai estar sempre favorecendo a relembrança. Que você mantenha o conhecimento sempre em dia. E faça isso, pessoal, sempre de maneira criativa. A cada revisão, utilize estratégias diferentes. Pode ser leitura, mapas mentais, pode ser resumos, ok? Treinamento por meio de exercícios, certo? Perguntas e respostas. Tem que ser criativo e isso vai sedimentar o seu conhecimento, mantê-lo sempre tinindo aí. Certo, então? Muito bem, até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.